comigo também, aprendendo a orar com Jesus. Primeiro sermão que eu preguei esse ano, eu falei de Jesus no deserto. E esse sermão, essa palavra, é uma palavra que traz para nós um entendimento da oração modelo de Jesus. Muitos aqui já decoraram a oração do Pai Nosso. Isso é com frequência até mesmo em time de futebol, que fica mais prático, todo mundo conhece. Às vezes na empresa, às vezes em reuniões familiares, e às vezes até em velório. Mas as pessoas vão declarando essa oração, mas como repetições. Elas vão falando sem ter a intimidade com essa oração que Jesus mostrou. E eu quero, em nome de Jesus, que você saia desse lugar hoje, entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, mas a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela gera em nós vida de Deus em nós. Não é só um livro para você fazer uma simples leitura. Não é um livro qualquer, não é um livro que alguém achou debaixo dos escudos, não. É um livro que Deus falou e homens escreveram, guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, é um livro inspirado pelo Espírito Santo, com aproximadamente 40 homens escrevendo e se conectando só pelo Espírito, porque eles não viveram no mesmo tempo, não. Só Deus poderia fazer isso. Homem nenhum conseguiria fazer. Então nós, ao olharmos para esse texto, não é uma série de versículos, um pedaço, uma perícope, simplesmente dizendo assim, olha, Jesus deixou um modelo lá, e aí vamos repetir só isso aqui a vida inteira. Também não é isso. Também não é isso. Mas cada palavra dessa oração que Jesus ensina, tem assim uma explosão espiritual dentro de nós. Tem que ter. E uma explosão espiritual dentro de nós, vai ter uma explosão espiritual onde? No mundo espiritual. E muitos não conseguem orar essa oração por crises do passado com pessoas terrenas. Tem gente que não consegue orar essa oração com intimidade por causa dos assuntos terrenos. E nós vamos ver isso um pouco aqui pela manhã. A partir do verso 9 vai dizer assim: vocês orem assim. Ficou bonita essa imagem, um parênteses, né? Ficou bonito, né? Esse rapaz está famoso. Tá ou não está? Pode pôr aí, Mateus 9, eu quero o texto lá, Mateus 6, 9 a 15, isso, vamos lá. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, ou do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora coloca os versos 14 e 15. Já não é, a oração acabou, mas olha a continuidade. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês, ou não perdoará as ofensas de vocês. Jesus, irmãos, ele ensina essa oração, e você tem que ler o capítulo 6 inteiro, para você pegar o contexto ali do início. Jesus, ele está confrontando fariseus também, a um modo deles orarem nas praças públicas, erguendo as vozes. Então, muitos chegavam ali, falavam e oravam para chamar a atenção. E Jesus vai quebrar isso. Jesus vai mexer nisso. É como aqueles que traziam as ofertas e mexiam e diziam: estou trazendo uma grande oferta. E Jesus está recebendo a oferta da viúva pobre, com 3 moedinhas. Porque Jesus não estava impressionado, ou ficava impressionado, com a verbalização, com o intelecto dessas pessoas. Jesus não tinha um olhar para se a pessoa era analfabeta ou culta, se era analfabeta ou era PhD, doutorando, não tinha essa visão.
O que importava para Jesus e o que importa é o conteúdo, não a potência da voz. Não tem a ver com decibéis, não tem a ver com o volume, tem a ver com o conteúdo. Lembra do cego? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o conteúdo desse cego. Jesus, o filho de Davi, tem misericórdia de mim. O conteúdo dele parou Jesus. E quando nós vamos orar, nós também temos que ter essa visão nos nossos dias. Qual é o conteúdo que nós estamos expressando para o grande eu sou? Qual é a forma que eu estou orando? Será que eu estou orando no modo individualista, egoísta, pedinte? Ou será que eu estou orando em uma sintonia que vem revelar o propósito do Pai, o propósito de Deus, o propósito do Filho, o propósito do Espírito Santo para a minha vida e para o coletivo, para a família espiritual, a igreja de Deus na terra? É muito mais profundo orarmos simplesmente com o nosso coração e orarmos a partir, como eu disse semana passada, de inclinarmos nossos ouvidos. Essa é a figura do intercessor. Eu vou ensinar isso no mês de março. O intercessor, ele coloca a cabeça dele, o rosto dele no peito de Deus e ouve os batimentos cardíacos de Deus. Ou seja, é a intimidade. É parar de ouvir ruídos, é parar de ouvir fora e começar a ouvir dentro de Deus. Porque olha que coisa interessante, se a gente começar a ouvir do lado de fora, a gente começa a dizer não quando Deus disse sim, a gente diz sim quando Deus disse não. E você vê homens na Bíblia sendo chamados por Deus, no sim de Deus, e os homens dizem assim: eu não nasci para isso, eu não sei falar, eu não vou conseguir, eu não sei me dirigir às pessoas, eu sou gago, eu sou isso, eu sou novo. Então, no não que as pessoas estavam dando, era o sim de Deus. Como é que você entende isso? Vida íntima com o Senhor. Então, Deus chama Paulo. Não dá. Deus chama Moisés. Eu não sei falar direito, eu falo, é como se eu fosse gago. Eu vou chamar o Jeremias, mas eu sou novo, muito jovem. Aí vai Gideão, mas eu sou menor da minha tribo. Ou seja, no sim de Deus, muitas pessoas estão dizendo não hoje. Por quê? Porque tem dificuldade com a intimidade de ouvir os batimentos cardíacos de Deus. E o intercessor, aquele que ora, aquele que se prostra, não está interessado nos seus desejos, porque morreu, amém, irmãos? A renúncia já aconteceu, a cruz é uma realidade, então ele começa a partir de Cristo, e aqui está o modelo que ele estabeleceu para nós. Esses 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7, vai fazer menção ao sermão, o maior sermão de Jesus na Bíblia. Você não vai achar outros sermões de Jesus. Você vai ver ensinamento de parábolas, instruções, mas aqui é um sermão que ele senta uma multidão, e ali estão os discípulos e aquela multidão enorme, muita gente. E como você viu, inclusive no The Chosen, a gente teve uma ideia, porque Jesus falava em um lugar que de cima ganhava-se uma potência, né, uma força, e a voz chegava longe. Mas eu também imaginava aquilo, de ficarem discípulos próximos, de uma distância assim, de 100 metros, 50 metros, 200 metros, e aí Jesus falava lá, olha, bem-aventurados, os humildes de coração. O povo está lá embaixo, não está ouvindo, não tinha microfone, não tinha som. Então aqueles discípulos iam meio que gritando, já imagina a cena, bem-aventurados os mansos de coração. O que ele disse aí? Bem-aventurados os mansos de coração. E aí o outro ia passando, bem-aventurados os mansos de coração. Aí chegava lá no final. Hoje não precisa disso, porque hoje nós temos esse bendito aqui, para facilitar a mensagem de Deus. Mas olha a importância da comunhão, a importância de nós estarmos aqui no repartir do pão, no compartilhamento do pão. E talvez, irmãos, a pergunta para essa palavra hoje seria: como nós podemos nos dirigir a Deus em oração? Como é que você começa uma oração? O que você fala numa oração? Você já viu a oração do almoço? Senhor, obrigado por essa comida, em nome de Jesus, amém. Quem ora? Eu acho muito legal os vídeos, quando a pessoa está esperando a outra, daí quando ela coloca o garfo na boca, ela vai assim, vamos orar, daí ela, blé. É muito legal aquilo, não é verdade? Eu já fiz.
E aí o pessoal fica tão sem graça que eu tenho que dar uma dinâmica para ficar mais cômico o negócio. Mas é assim que a gente pensa muitas vezes. Não, estou no shopping. Não, estou aqui na praça de alimentação. Vai que tem aqui alguém, eu sou o agente. Aqui eu sou secreto. Não vou você erguer as mãos e dizer, vamos orar aqui, pessoal. Seria até legal também, né? Mas não precisa disso. Só fechar os olhos. Pai, muito obrigado por essa comida maravilhosa, que não tem aqui cabelo, que não tem aqui nada, Senhor, nada, aquela funcionária nervosa, chateada. Obrigado, santifica, Senhor, vai fazer bem ao meu estômago, em nome de Jesus. Pronto. Olha que bênção, simples. Então nós temos que aprender a nos dirigir a Deus. Qual o melhor nome que eu dou a Deus? Como é que eu falo o seu nome? Deus tem nome ou nomes? Como é que eu me dirijo a Ele? Como é que eu também me apresento diante dEle? Eu me apresento de qualquer jeito, não estou falando de roupa não, eu estou falando é chegar lá e começar a dizer, o Senhor não me ouviu. E como é que a gente faz isso com Deus? Pense nisso. Há formas de tratar Deus. Alguns tratam com desdém, outros tratam com falácias humanas, outros tratam com honra, com soberania, com poder, com glória, com reverência. Quem quer orar com reverência aqui, amém? Então, o primeiro ensinamento que a igreja necessita desenvolver com a oração do Pai Nosso, vai falar a respeito do nome de Deus. Em primeiro lugar, olha o que o Johnny fez para mim, olha que bonito, ó. Apareceu o primeiro ponto aqui, ó. A oração modelo de Jesus nos ensina que o nome de Deus é Pai. Primeira coisa que você tem que guardar hoje. Olha o verso 9 do capítulo 6. Pai Nosso. A primeira palavra é Pai. A primeira palavra não é Deus. A primeira palavra não é Senhor. A primeira palavra não é me dá. Ou a primeira palavra não é eu quero. A primeira palavra é um reconhecimento da paternidade de Deus. Irmãos, às vezes nós lidamos com Deus de tantas formas, menos como Pai. E a Bíblia também nos detalha os nomes de Deus. Olha que interessante. Se olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver isso. Olha o que vai dizer Deuteronômio capítulo 32, verso 6. Que o meu ensino goteje como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como garoa sobre a relva. 6. E assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante, não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Jeremias 31, 9. Olha só a perspectiva do Antigo Testamento de tratar Deus como Pai. Isso não está relatando só na oração, isso vem de antes. Não foi Jesus que teve uma ideia brilhante, falou assim, olha, eu vou criar aqui algo totalmente novo e vai ser a partir de mim. Não é, ele poderia fazer, ele fez algumas coisas desse tipo também, mas ele está mostrando que o tratamento e a forma de chamar Deus já vem de anos e anos e anos e anos atrás. E o próprio texto vai mostrar isso para nós. Agora era Jeremias, mais tempo adiante. Voltarão com choro e em meio a súplicas, eu os trarei. Eu os conduzirei às correntes de águas por um caminho plano, no qual não tropeçarão, porque eu sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Então Deus está trazendo para nós um alinhamento lá da antiga aliança, de que Deus é pai, e assim a gente poderia, mas o último, Isaías 63, 16, só para fechar esse entendimento aqui, vindo do Antigo Testamento, Isaías 63, 16. 63, 16. Entretanto, tu és o nosso Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai, desde a antiguidade, o teu nome é Redentor nosso. Olha que interessante, ele diz assim, Abraão não nos conhece, e de fato, que Abraão veio muito antes. Mas Deus conhece todos os povos, Deus conhece individualmente, Deus conhece no coletivo, Deus conhece o coração. Isso tem que ficar gravado na nossa alma, no nosso espírito, no nosso ser, porque Deus, independentemente do que nós escolhemos ser e fazer, Deus não muda, Ele é Pai. Ele é Pai, Ele é Deus. E aí nós temos uma série, irmãos, de entendimento da palavra de Deus, mostrando
que a oração que Jesus deixou tem a ver com a primeira palavra Pai. Mas Deus tem outros nomes? Tem. Aí você começa a perceber que o Pai é uma expressão do Filho que reconhece o Pai. Porque o Pai ensinou assim. O Filho não nasce sabendo, o Filho vai aprendendo com o Pai. Agora, olha só, quais são os nomes que você pode declarar também a Deus nas suas orações? Tem um monte na Bíblia. Por exemplo, Yahvé, Senhor. Jeová, o Senhor é o meu Deus. Olha os outros, Elohim, isso é do hebraico, Deus, isso é meu Deus. Aí você vai vendo El Shaddai, esse El, no hebraico é Senhor, Deus, Deus de paz, como El Shalom. Mas El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Adonai, o Senhor soberano, El Elyon, Deus Altíssimo, o Senhor proverá, Yahvé Jireh. Você vai citando e trabalhando, o Yahvé Rafá. O que é Yahvé Rafá? O Deus que cura. Você vai orar por alguém que está enfermo. Senhor, Tu és o Yahvé Rafá. Tu és o Cristo que cura. E Tu és o Cristo que pode curar ele agora. Nós cremos nisso agora. Você está atraindo Deus que é cura do antigo aliança, que é o mesmo em Cristo Jesus, que Ele diz, eu sou a cura. Então você está em sintonia com a palavra. Por isso que não abandone o Antigo Testamento. Não abandone uma letra, um ponto da Bíblia. E você está tendo o Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, o Yahvé Shalom, o Senhor é minha paz. Você vai vendo inúmeros outros nomes, relatos de Deus. Você pode pesquisar isso. No entanto, irmãos, Jesus, ao falar da oração modelo que Ele deixou para nós, Ele é enfático. O nome de Deus para vocês é Pai. Você pode citar qualquer nome de Deus. Mas o principal nome, o primeiro nome, o início é Pai. Você não deve começar a sua oração dizendo um monte de coisa, a não ser Pai. Essa palavra tem que estar na tua língua, grudada na sua língua. A visão de Deus Pai também nos mostra na nova aliança. Olha só, acompanha comigo, Lucas 3,38. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão foi filho de Deus. Então Deus já começa a criação, Adão e Eva, mostrando para nós que Adão não foi só o primeiro homem. Adão foi o primeiro filho. E aí nós começamos a perceber o relacionamento do pai com o filho, já no jardim do Éden. É interessante porque na ascendência de Jesus, nós descobrimos que ele vem da linhagem de Davi, Abraão, mas nós chegamos inclusive a Adão. E quando chega em Adão, não para, porque Adão era o filho de Deus também. Só que nós temos que separar, a partir de agora aqui, uma coisa muito importante. Você sabe muito bem o que aconteceu com Adão no jardim. E você sabe que Deus vem, na sua eternidade, o seu planejamento eterno, trazer o Filho, que é o Cristo, para resolver esse problema que se chamava pecado. Então Adão, ele peca, ele é o filho, primeiro filho, e como diz a Bíblia, veio Adão, primeiro Adão, mas teve que vir o segundo Adão para resolver esse problema. E ali no jardim do Éden, há uma quebra de um relacionamento paterno, Deus com o Filho. É por isso que Jesus Cristo vem como João 3,16 vai expressar para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Ele é único Filho, porque ele tem o gene de Deus. Esse único Filho, ele vem para resolver um problema. Você tem o único Filho, você tem o primogênito de muitos, Cristo. E dentro dessa perspectiva, nós começamos a perceber que Deus está mostrando, olha, tem alguém que virá para resolver esse problema que o primeiro homem, o primeiro filho, Adão, pecou. Então nós temos que fazer uma escolha a partir de agora. Ou estaremos no filho Adão, queda, desobediência, ou estaremos no filho
Cristo, redenção, salvação, vencer o pecado. Nós podemos fazer escolhas. Você escolheu vir para cá hoje. Então nós podemos escolher, eu quero estar em Adão, ou eu quero estar em Cristo. Você escolheu Cristo, amém? E o primeiro entendimento é que Adão revela essa queda, desobediência, rebeldia, a ficar ali, não, é poder, eu quero ser igual a ele sim, ouvir a serpente e permitir que isso seja o quê? Um governo no meu coração. Em Cristo já é diferente, porque somos filhos da esperança, da redenção e da sua graça. Em Adão, estamos na condição de pecadores condenados. Romanos fala isso, que nós estamos condenados porque estamos separados de Deus. Mas ele também diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós temos que entender que a igreja de Cristo, quando ela ora, vamos colocar aqui nos membros individualmente, você está orando ao Pai. Lá, Ele é teu Pai. Mas Ele não é só teu Pai, Ele é o Pai nosso. Então, quando a gente está falando de Pai Nosso, não está falando só dos teus desejos, não está falando daquilo que você está no coração, de desejo, de busca, só o que você não. Deus fala assim, olha, eu sou o Pai daqueles que me reconheceram como Pai, então eu sou o Pai Nosso. Irmãos, como isso é profundo para nós hoje, porque muitas vezes um filho está dizendo assim, o pai me abandonou, o pai me deixou, o pai não está me respondendo, aí outro filho está cheio de fé e fala assim, cara, o Pai é nosso. O Pai tem poder, o Pai está ouvindo sim. Aí esses dois talvez também vivam uma fase ruim, mas tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, e aí essa família espiritual conectada começa a levantar o abatido, começa a levantar o desanimado, começa a falar, olha, Ele me ouviu, Ele vai te ouvir, Ele me restaurou, Ele vai te restaurar. Qual o nome disso, irmãos? Paternidade de Deus para os seus filhos, mas que viverão momentos desafiadores, e cada um tem a sua crise, o seu problema, mas o Pai não mudou. O mesmo Deus que está agindo em mim, Ele não vai agir de igual forma em você, porque você é diferente, você tem um estilo diferente, mas a sua divindade, os seus atributos não mudam, porque a gente é diferente, Ele é o mesmo. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8, 15 a 17, olha essa riqueza. Pois vocês não receberam o espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Glória a Deus, irmãos. Então o que quer dizer esse texto aqui para nós? Presta atenção nisso. Que não foi a gente que escolheu Deus. Isso não existe. Eu escolho Deus. Você escolheu depois que Ele te escolheu. Esse espírito de adoção, isso é muito profundo no contexto que está sendo pregado por Paulo aqui aos Romanos. Mas eu quero me ater aqui antes de entrar ali. Nós estávamos separados de Deus. Éramos escravos do mundo. Pelo espírito de adoção, Deus me arranca, Paulo fala aos Colossenses, me arrancando desse lugar de trevas e me transportando para o reino de luz. Na escravidão há um império, há trevas, há governo maligno sobre a minha vida. Eu estou em pecado, então eu tenho que passar pela cruz, por esse espírito de adoção, da escolha, de uma fala de Deus, da ação de Cristo. Não fostes vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. Então Cristo, Ele olha para nós, o Pai olha para nós a partir de Cristo. E aí quando você está em Cristo, ninguém sai das mãos de Cristo. João fala isso. Agora, como é que funciona essa adoção? Esse espírito de adoção, irmãos, precisa ser resgatado na nossa mentalidade hoje. E aí Paulo está falando para quem? Para Roma, os romanos. E em Roma existia uma tradição chamada dias de consagração,
que para o menino durava até o 9º dia. 9º dia. Então a criança nascia, esses dias de consagração, e até o 9º dia para essa criança e para essa família. Agora olha que interessante. O menino não recebia o nome até o 9º dia. Irmãos, e hoje, como é que funciona? A gente já sabe o sexo da criança com 3 meses. Você já está numa guerra já, fala assim, vai ser João, vai ser Maria, vai ser não sei o quê, e vai ser esse, vai ser esse, vai ser, e vai ser, e vai ser. E já tem até briga para escolher o nome. Um quer colocar nome de jogador esportivo, outro quer colocar nome de ator famoso, outro coloca nome da Bíblia, glória a Deus. Mas não coloca Jabezão não. Jabezão é muito feio, não é verdade? Isso tem a ver com o quê? Com o nome. Então você imagina a criança, 9 dias, sem a expectativa ou sem ouvir nos seus ouvidinhos um nome. No 9º dia, a mãe colocava, sabe o quê? Quem no chão? A criança. Então a mãe pegava nesse ritual cerimonial, até o 9º dia, a criança não tinha nome. No 9º dia, a criança era levada até esse lugar de cerimonial, a criança era colocada no chão. Dentro dessa visão, a criança sendo colocada no chão, é o pai que poderia escolher pegar a criança no colo ou rejeitá-la. Grava bem isso, igreja, estou sendo bem minucioso, porque você vai ver o que vai fazer no final isso. A mãe colocava a criança no chão, nesses 9 dias não tinha nome, mas o pai olhava e falava assim, não vou pegar essa criança no colo. Por que ele faria isso? E fazia isso, alguns. Porque talvez essa criança tinha um defeito. Essa criança não traria orgulho para a família naquele contexto. A criança biológica, ela podia ser rejeitada e o pai fazia parte disso. Se o pai achasse que o filho não tinha saúde plena, que não iria dar orgulho, o pai biológico poderia ter a opção de dizer, essa criança não vai para o meu colo e muito menos para a minha casa. Isso é sério ou não é? Agora, irmãos, a adoção é diferente. Olha como é que funciona a adoção. Nesse tempo dos romanos, eles entendiam que aqueles por livre e espontânea vontade, estava aqui dentro, eu vou adotar um filho, eu vou escolher ele, ele não vai me escolher, ele só tem 9 dias, mas eu vou escolher ele. E ele dizia de uma forma tão íntima, eu escolhi te amar, independente da sua condição. Ele podia dizer, eu escolhi você. Um romano não tinha o direito de revogar uma adoção que ele já tinha escolhido. Quando o romano escolheu aquela criança, que não é biológica dele, mas era adotiva, uma adoção, esse pai, essa mãe, eles não poderiam nunca mais renegá-los, abrir mão deles. Se escolheu, agora é meu. Aleluia, irmãos. O filho adotivo, uma vez escolhido, ele nunca mais poderia ser deixado, abandonado, rejeitado, humilhado, deixado num canto, uma hora eu venho te buscar. A gente fazia isso quando a gente era pai, novo, primeiro filho. Lembra disso? Não rejeitava assim não, claro. Mas o filhinho aprontava, tinha um cantinho do pensamento. Aí você ficava no outro canto só olhando. Meu Deus, me dá força, me dá força. E a criança está lá, mãe, pai, deixa eu sair daqui. Cantinho do pensamento. Pensou? Pensei. Agora fala o que você pensou. Que eu nunca mais tenho que quebrar a vidraça da vizinha. E roubar goiaba no pé do João Binuto. E você vai pedindo perdão. E a criança vai aprendendo isso. Mas o pai e a mãe estão olhando. O pai e a mãe estão até intercedendo. Tomara que se arrependa. Tomara que se arrependa. Essa é a visão. E aí é lindo isso, porque nós podemos lembrar exatamente neste contexto romano, com a adoção ou o pai biológico, quando Cristo está na cruz. Por que me abandonaste? Só que a primeira frase de Jesus é Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imagina você, Lino, apanhando, preso, arrebentado.
E aí a primeira frase, que quando pregam as mãos e os pés dele, ele está lá em cima totalmente nu, sangrando, espancado, com coroa de espinho. A primeira frase que Jesus fala é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Você entra em crise. Apanhou o dia inteiro, está sangrando o dia inteiro, está todo deformado. Quem assistiu o filme já sabe, aquilo foi assim, uma ideia, mas foi muito pior do que aquilo. Pede água, recebe vinagre com uma esponja em que as pessoas limpavam as suas fezes. E aí, Jesus Cristo vai falar a primeira frase na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Estevão copia, porque Estevão está sendo apedrejado assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mas Estevão está olhando para o céu, Estevão está vendo os céus abertos, Estevão está esperando. Eu já vou chegar daqui a pouco, mas eu tenho que perdoar esse povo aqui. E você precisa entender isso nessa manhã. Jesus Cristo, antes de morrer, disse: Pai, perdoa-lhes. Mas a primeira palavra foi o quê? Pai. Qual foi a última frase de Jesus na cruz? Pai, a ti, eu, não são eles não, eu entrego o meu espírito. A primeira oração de Jesus na cruz, irmãos, foi uma frase de perdão. E a segunda frase, a última frase de Jesus na cruz é: Pai, não são eles que estão me matando, sou eu que estou me ofertando, porque o Senhor é o meu Pai, porque a minha comida, a minha bebida sempre foi fazer a tua vontade, não mais a minha. No Getsemane ele chegou a orar: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas foi lá no Getsemane, ele e o pai dele: Pai, está doendo, vai doer mais. Pai, a prensa está fechando. Pai, o negócio está apertando. Mas, Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Fica de pé, o traidor chega, beija ele vai para a cruz. Jesus, irmãos, é o nosso modelo de vida. Ele orou ao Pai. Em Mateus, aqui ele fala Pai Nosso. Mas existe em Mateus 11 a oração da graça pela revelação: graças te dou, Pai. No Getsemane ele fala assim: Pai, se possível, passa de mim. Oração pelos discípulos em João 17, oração sacerdotal: Pai, é chegada a minha hora. Pai, eu oro pelos meus discípulos. Pai, eu oro por aqueles que vão experimentar a conversão. E Jesus nos ensina isso. Nós precisamos ter essa oração sacerdotal na nossa língua. Pai, perdoa. Pai, abençoa os discípulos. Irmãos, eu cito os nomes dos líderes da nossa igreja de manhã quando eu estou orando, nome a nome assim. Senhor, abençoa o líder tal, a esposa dele, os filhos. Às vezes eu não falo o nome de todos, mas eu estou citando: Senhor, abençoa esse líder, abençoa essa esposa. Às vezes eu não lembro o nome de todos. Mas por quê, irmãos? Porque ou eu oro ao Pai, ou eu não conseguirei dar conta da caminhada, porque é o Pai que me instrui como filho, é o Pai que me renova, é o Pai que me dá sabedoria, é o Pai que me dá as palavras certas para lidar com a liderança, para lidar com a igreja, é o Pai que é um abastecimento, uma fonte inesgotável de paternidade, de criação, de poderio. Então, quando eu mergulho nessa ação, eu entendo que Jesus, no João 17, vai mostrando o poder da oração até na unidade. Pai, que eles vejam que nós somos um, que sejamos um. Será que a gente tem orado assim? Pai, que a Igreja Alameda e Santa seja uma só contigo, não tenhamos várias cabeças. Como, por exemplo, eu entendo isso. Mas sabe algo que Deus ministrou no meu coração de ontem para hoje? Você já viu que a gente costuma dar o nome de várias igrejas? A igreja que envia missionários. Aí tem algumas que fazem muito isso. Temos as igrejas, ou a igreja que cuida lá dessa área aqui. A igreja que é forte em ação social. Eu te pergunto, a igreja persegue. Eu te pergunto, Deus tem várias igrejas? Tem ou não? Deus só tem uma? Que tem informação para ser a única noiva. Não são duas, não são três, não são quatro. Então por que as pessoas se sentem como várias igrejas? É porque nós estamos na irmandade de Adão. E não estamos na irmandade da aliança do sangue derramado de Cristo. Deus tem misericórdia de nós. Então alguns estão experimentando o quê? Pensando o quê? Poxa, a gente não é irmão.
poxa, não tem um desenvolvimento assim, claro, porque talvez alguém está preso ainda na queda, mas Deus não levantou várias igrejas, não, irmãos, é uma igreja só, é a igreja de Cristo, cujo fundamento é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai dizer, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Paulo trabalha suas cartas formando a igreja para ser uma noiva, e é lá no final em Apocalipse que está escrito o Espírito e várias igrejas. O Espírito e várias noivas. Não, é o Espírito e a noiva. Está dizendo, Maranata, ora vem, vem Senhor. E Ele virá, irmãos, aleluia. Então, se você conhece alguém numa realidade espiritual assim, a minha igreja é a única que Jesus vai salvar. Não é igreja, é seita. Essa reunião aqui que está acontecendo, ela acontece do modo perfeito. Nós somos, olha, a gente faz de tudo bom e do melhor. Cuidado com esse trem. Sai fora disso aí. Agora você chegar numa igreja e falar assim, gente, eu quero confessar um pecado aqui. Opa! Gente, vamos trabalhar em unidade? Gente, vamos abrir mão do nosso eu? Vamos abrir mão das nossas vontades? Você começa a experimentar o quê? Tem um governo. E tem um cabeça. E não tem como você cortar o pescoço e Cristo ir para um lado e o corpo, aliás, uma parte do corpo ir para o outro. Está interligado, irmãos. Está interligado. Quem quer que Deus, você vai chamar Deus de como agora? Pai ou não? Amém? Então fala assim, eu vou chamar o meu Deus, no meu tempo de oração, de Pai. Pastor, o senhor falou bonito, porque o senhor conhece o seu pai biológico. E quem não conhece? Quem te salvou e quem mandou o filho para você, não foi teu pai biológico. Foi Deus que enviou o seu filho Jesus. Então, não trate o pai celestial, porque o seu pai terreno te frustrou. Não trate igual, ou não trate por causa da ferida gerada por um pai terreno. Tem filhos cristãos que não conseguem chamar Deus de pai, porque o pai foi um abusador, o pai foi um espancador, o pai abandonou a família, o pai destruiu o lar. Então ele diz assim, eu até sou crente, mas chamar Deus de pai é muito difícil aí para mim. Vamos descer a casa do oleiro, você vai conhecer o pai lá. E Jeremias 18 fala isso. Não, pastor, olha, eu sou um crentão, eu sou filho, eu agora já sou pai, e olha, tudo que o meu pai fez, cuidado. Você não vai copiar os erros do seu pai, como José não copiou os erros de Jacó. Mas quando você olha para o seu pai e vai assim, pai, olha, eu te agradeço porque o senhor acertou aqui, o senhor me formou aqui, o senhor cuidou dos meus estudos aqui, o senhor ficou no hospital comigo aqui, obrigado porque o senhor nunca me abandonou nessa doença aqui. Filho honra pai. Da mesma forma a mãe. Então nós precisamos entender que essa paternidade, ela não há erro em Deus, há erro na terra. Amém, irmãos? Não há erro em Deus Pai, há erro nos filhos ou nas criaturas. Porque antes de nós reconhecermos Deus como Pai e passarmos pela cruz, nós somos criaturas. Paulo vai falar isso, de que nós não somos mais o quê? Uma criatura, ou seja, estamos em Adão. Agora as coisas velhas já passaram, eis que tudo ele se fez novo. Então agora você não é mais uma criatura dentro do pecado, agora você é filho. E Paulo disse isso ali. Como que eu sei que eu sou salvo? Irmãos, tem gente que não sabe isso. Pastor, como é que eu garanto que eu sou salvo? Como é que é o senhor que fala? É o meu pai que fala? É a religião que fala? Quem que fala? Não é ninguém que fala terreno, é só o Espírito, que é santo. O Espírito Santo testifica ao meu espírito, nem minha alma é, irmãos, é no Espírito. Porque o diabo não pode ler teu espírito, não pode ler tua alma, mas ele pode colocar um monte de minhoca na tua alma. Então o Espírito Santo, ele testifica ao teu espírito, ele vai dizer, olha, você é salvo, aí você sabe, essa convicção que o Espírito gerou em você. E aí isso é profundo demais. Porque a grande questão é, quais são os frutos que nós estamos apresentando como filhos ligados ao Espírito Santo? Que tipo de frutos nós que nos chamamos de filhos de Deus, que um dia o Espírito gerou em nós e cremos no coração, verbalizamos com a boca de que Ele é Senhor e recebemos Ele como Deus da nossa vida, mas quais são os frutos? Que fruto estamos dando? Olha a figueira,
Que tipo de figueira Jesus olha e fala assim, está amaldiçoada, não tem fruto, colocou o braço, não achou fruto nenhum, seca. Então Cristo hoje, nessa manhã, por meio dessa oração que Ele ensinou, Ele está esticando o braço aqui dentro da igreja hoje, e fala assim, olha, deixa eu ver se eu encontro um filho meu, prepare-se para dar o glória, hein? Um filho meu que está dando fruto e frutos maduros, porque eu sou a videira verdadeira, esse meu povo está enxertado em mim, e quando eles estão enxertados em mim, eles vão dar frutos e frutos maduros. Você está assim hoje? Aleluia! Deus está esticando o braço aqui dentro hoje de manhã. Então diz assim, eu tenho uma igreja, que se essa igreja vivenciar dentro dessa videira verdadeira, ela vai vivenciar frutos poderosos. Eu já posso ver, irmãos, você saindo daqui hoje, com essa disposição, com essa entrega. Mas a segunda parte da oração modelo de Jesus, ela reposiciona os nossos olhos da terra para o céu. Pai Nosso, pastor, e eu poderia aqui falar, na verdade a oração só o Pai Nosso, poderia ir uns 45 sermões, mas olha que riqueza, estás nos céus, por quê? Porque tem endereço, tem lugar, tem ambiente, por isso que ele fala, vai para o teu quarto. Agora essa expressão, entra na tua casa, entra no teu quarto e fecha a porta, esse teu aqui é quem? Não responda, que talvez eu possa te escandalizar. A questão, irmãos, é que eu posso dizer, Senhor, esse quarto aqui é meu, como o Senhor é o meu Pai. Agora eu posso dizer, Senhor, esse quarto aqui é nosso, porque o Pai é nosso, porque o Deus é nosso. Então, Senhor, aqui não tem meu quarto, aqui tem o teu quarto. Dá o teu quarto para Deus, dá o teu quarto para o Espírito Santo. Pastor, mas lá em casa, dá a tua casa para Deus. Estou falando para entregar de oferta não, pelo amor de Deus. Porque eu falo, o pastor mandou lá entregar, pelo amor de Deus. Sua casa, sua vida, calma. Não faça isso. Mas às vezes a gente tem essa questão no nosso íntimo. Saiu agora, irmãos, saiu agora. Saiu agora aqui, foi, não tem nada contra não, mas saiu aqui. Até me distrair. Você me distraiu com a sua risada. Mas às vezes, eu fico vendo essa questão da casa, e a gente diz assim, esse sofá aqui, mulher, ninguém senta. Essas panelas aqui, da Tramontina, não, panela da onde? Marca de panela aí, chique. Essas panelas aqui, fala uma marca de panela aí, mulher. Tramontina, né? É isso mesmo, eu estou aqui, vai que eu pago mico, né? Estou ao vivo. Irmãos, está lá, nessas panelas aqui, eu que faço os doces. Aí o homem está lá, ninguém entra no carro com sapato, tem que ser novo. É? É assim que Deus te ensinou? Não. Deus falou para você ter um carro e compartilhar com a comunidade de fé, dar carona. Porque o Pai é nosso. Irmãos, um parênteses. Esse mês a igreja não está alcançando, janeiro e fevereiro não está alcançando o alvo não. Quero te avisar isso. A gente não está preocupado com isso. O pastor não ficou no apelo aqui 2 meses. Irmãos, não. Estou te falando agora, no último domingo do mês. Mas janeiro não fechamos o nosso alvo e nem fevereiro fechamos o nosso alvo. Você acha que eu estou preocupado? Eu não vivo pelos bens, irmãos. Eu vivo pela fé em Deus. Eu sei que o meu dízimo está ali. Eu sei que a minha oferta está ali. Está aqui na casa de Deus. Então eu não me preocupo com isso. Agora, esse mês nós investimos em uma família mais de R$1.000, só com remédio, missões. Esse mês, eu, juntamente com a diretoria, abençoamos uma família para vir da Venezuela, de avião. Todo mundo. E vai ser hospedado, e vamos encher a casa de comida, e se precisar de material, a gente vai investir naquela casa. Porque se eu me colocar no lugar dos venezuelanos, a gente investe. Então a igreja não parou de investir. Aliás, esse mês de fevereiro, a igreja investiu muito mais do que quase todos os outros meses de 2024. Só no fevereiro, um mês que a gente não está fechando a conta. E sabe o que eu falo? Senhor,
a obra é tua, eu sou teu filho, e eu não estou olhando para o recurso, eu estou olhando para o Pai. O Pai é nosso. Você está comigo aqui? O Pai é perfeito, o Pai tem todo o ouro, toda a prata, Ele é o Criador, Ele é o dono, Ele carrega o mundo na palma da sua mão. Então não tenha preocupação com isso. Nós, muitas vezes, estamos mais interessados em nos preocuparmos com os bens. E sabe, ontem a gente estava numa reunião de pastores, o pastor já estava lá, ele falou algo sublime. Olha o espírito do rei de Sodoma. Ele chega para Abraão, pastor Rubi, e fala assim: Abraão, eu vou te dar os bens, e você me dê as almas. Sabe qual é a resposta de Abraão? Ele ergue as mãos para o céu e fala assim: Deus Altíssimo, eu não preciso disso. Fique você, rei, com todos os teus bens. Aleluia. Nós muitas vezes na casa de Deus estamos trocando aquilo que é valor para Deus e estamos colocando preço. Deus não precisa disso. Deus, na pessoa de Cristo, sim, Pedro, você me ama. Sabe que eu te amo? Então cuida, apacenta, ame-as. Jesus deu uma função para a igreja, amados, para nós cuidarmos, amarmos do povo. Glória a Deus, irmãos. Essa é a missão que Jesus deixou para Pedro, para os discípulos e para a igreja. Cuida deles. Então nós precisamos ter isso em mente, de que a oração, ela precisa reposicionar nossos olhos para o céu. E aqui eu poderia ler inúmeros textos, mas Mateus 7,36, buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Hebreus 12, 2-3, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Essa é a verdade que a igreja tem que ter, de olhar para o Senhor. O salmista vai falar no Salmo 121, levanto, ergo os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o mar, criou todas as coisas. Igreja amada, a oração do Pai Nosso diz que há um endereço, diz que há um ambiente de glória. Apocalipse 4 fala isso, há uma sala do trono, Deus está no trono, o Filho está à destra do Pai, intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. E essa é a visão que nós temos que ter, alto, Deus, Pai, soberano, governo, mas nós estamos nos perdendo na terra, e quando nós olhamos para o céu, essa oração alinha o nome dele, e eu poderia citar aqui o nome do Senhor, que é santo. Ele começa a dizer nessa própria oração, Pai nosso que está no céu, santificado é o teu nome. Ele já entra de um lugar para a perspectiva do seu nome no nível de majestade, pureza e glória. Ou seja, se eu estou impuro, se eu estou em pecado, se eu estou em dívida, quando eu me achego até essa sala do trono, quando eu me apresento até a sala do Senhor, quando eu entro nesse ambiente de glória, eu estou olhando para Deus, não há um julgamento em mim, pelo contrário, há uma purificação, há um tratamento, há uma limpeza, e há acesso. Por meio do Filho há acesso. Como é que a gente tem chamado o nosso Deus, irmãos? No lugar santíssimo. Irmãos, eu entendo os escritores, e aqui eu não quero, pelo amor, a gente canta aqui na igreja, mas irmãos, a gente está cantando você como se fosse você mesmo, e não pelo nome, o termo você, atribuído a alguém, mas porque o nosso coração está lidando Deus como um você. A gente perdeu o temor, irmãos, em algumas canções, em algumas palavras. A gente sobe às vezes num lugar mais elevado, a gente está falando com o povo como se o povo fosse o quê? Um circo. Igreja não é circo. Igreja é casa de Deus, casa de oração. Então por isso que eu me encanto quando eu vejo homens na Bíblia, irmãos, tendo temor. Tira as sandálias, Moisés, o lugar é santo.
A gente tem que ter temor, irmãos. Hoje, irmãos, as pessoas vão falando para as outras, criticando, veneno saindo, só que aquele que está lá é filho de Deus, cuidado com isso. A gente está detonando o outro lá. Então deixa eu te dar uma boa notícia, sai das mídias. Se você é crítico, você tem uma linha, sai das redes. Porque a gente está detonando as pessoas, e se Deus estiver vendo de outra forma? Por isso que eu não critico igreja, eu não critico o pastor que vem diferente de mim, eu não critico, não tenho isso na minha vida, não. Tem posicionamentos, mas eu respeito o idoso, irmãos. O idoso hiper, mega, ultra, mega tradicional. É o jeitinho dele, é a gravata, é o terno, é a Bíblia, é o jeitinho dele. O meu pai já foi hiper, mega, ultra, quadrado, tradicional. E ia para a igreja, cabelo de lado, penteadinho, Bíblia no peito, e andava na favela, lanterna e gravata, 47 graus na sombra, sensação térmica de 80 graus. Vê se um bandido mexia com meu pai. Se um traficante chegava e confrontava ele. Não, porque sabia que por detrás daquele terno gravata existia um coração cheio, regado do Espírito Santo de Deus. Não importa a roupa que você veste, se é terno e gravata, se está de camiseta, se está de polo, se está assim ou assado. O que importa é o que Deus está vendo aí dentro do teu coração, do meu coração, como povo de Deus. Pode vir, Johnny. A oração que Jesus ensinou não muda Deus, mas muda a gente. Grava essa frase. A oração que Jesus ensinou não vai mudar nunca Deus, mas vai transformar o coração da igreja. Deus nos muda, nos transforma. Outro ensinamento é o convite feito para que o reino venha. Então ele continua: Pai nosso que está nos céus, santo é o teu nome, venha. Olha a sequência: Pai, agora ele chega no venha. Por que venha o teu reino? O reino de Deus, ele é traduzido na Bíblia não como bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Vocês acham que o problema do povo, irmãos, é comida? A gente come, e vai comendo, e passa mal, e acaba de passar mal, toma remédio e come. Tem gente que toma remédio porque vai comer um negócio que não podia, para não passar mal depois. Olha a loucura. E qual foi a tentação lá no jardim, lá no deserto? Transforma a pedra em pão. Só que quando a gente fala de reino, a gente fala falando de justiça. Pastor, estou sendo injustiçado na terra, e você tem na força do teu braço, você vai brigar? Olha o José, injustiçado, preso, vendido pelos irmãos, dado como morto, um dos mais injustiçados na Bíblia. José não caminhou pela justiça terrena, muito menos em fazer algo contra seus irmãos. Quando ele está lá no palácio, sendo governador do Egito, que os irmãos chegam, ele diz assim: filhos, vão pelo caminho e não briguem entre si. José carregava a paz de Deus desde quando ele já era um rejeitado pelos seus irmãos, porque ele já tinha sido adotado no colo do pai. Pessoas vão te rejeitar na terra, pessoas vão te abandonar na terra, pessoas vão te criticar na terra. A questão é o que Deus está falando a nosso respeito. Viste meu servo Jó, homem íntegro, bom, temente a Deus, aleluia. E mesmo assim, quando teve intimidade com Deus na crise que passou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje, aleluia igreja, antes eu só ouvia, mas no processo de intimidade, de formação, de lapidação, hoje os meus olhos te veem. Eu declaro sobre essa casa em nome de Jesus, nós vamos conhecer um Deus pelos nossos olhos e não só de ouvir falar. Começa a orar, começa a buscar Deus, começa a ter uma vida de intimidade, e aquilo que diziam a respeito de Deus, você e a sua casa vão experimentar em nome de Jesus. Ah, Senhor, o teu reino vem. Há um convite, irmãos. A gente está olhando para demônios, estamos olhando para Cracolândia, está olhando para os lugares mais feios, vê assim: olha aí, o governo não faz nada, não vai fazer nada mesmo. Você acha que algum governo vai mexer na Cracolândia? Aquilo beneficia, irmãos. Por que tantos anos ninguém mexeu na Cracolândia ainda? Mas tem um povo de Deus chamado Cristolândia, que entrou na Cracolândia, e lá no meio daquele lugar tão horroroso abre uma portinha, uma loja,
e lava aquele povo, limpa aquele povo, dá comida para aquele povo. Você sabe que os batistas fazem isso? Os batistas compraram uma chácara em Curitiba, estão trazendo lá da Cracolândia homens, mulheres, estão internando, e já tem mais de 30 restaurados para a glória de Deus. O que o governo... Pastor, mas como é que esse reino desce? Reino presente. Eu sou um súdito do rei, eu estou andando, o reino está dentro de mim. Jesus disse, o reino está dentro de vós. E o reino futuro é onde ele virá. Reino presente. Eu estou orando, estou clamando, Senhor, venha o teu reino, traga justiça. Aonde há injustiça, aonde há tristeza, falência, falta de alegria, clama pelo reino de Deus. Clama. Irmãos, quando eu vou atender aqui, eu faço sempre uma oração. E às vezes eu já sei, o Espírito me mostra quando a pessoa está entrando. E teve um dia que o Espírito me mostrou algo, e eu falei assim, Espírito Santo, venha com o teu reino. A pessoa já ficou praticamente endemoniada ali. Eu só falei, venha com o teu reino. Quer que os demônios saiam de lá, onde você sabe que tem? Clama pelo reino. Porque o reino tem a ver com a Trindade. Senhor, vem aqui com o teu reino. Você acha que como a gente ora nas ruas, a gente ora falando coisa para os moradores? Não, Senhor, vem com o teu reino aqui. Estabelece aqui nesse lugar. Irmãos, depois que esse reino é convidado, o quarto ensinamento tem a ver com a provisão, o perdão e o livrar da tentação. Quem é o teu provedor? Até aqui a oração é reconhecimento a Deus. Agora o homem já começa, Jesus ensina, olha, vocês poderão pedir, mas primeiro me reconheçam quem eu sou. Eu sou o provedor. Eu sou o justo juiz. Eu sou aquele que perdoa. Eu sou aquele que sara. Eu saro as feridas. Eu saro as feridas para que não fique mais cicatriz ali com a dor, mas fique uma cicatriz sem dor. Eu curo você. Ore. Olha a Ana, amargurada. Olha Ezequias, doente, com a cara para a parede. Ele só tinha uma cama e uma parede. Então ele olha para a parede e começa a clamar, 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 clamar. Deus manda o profeta Isaías voltar, amados. Eu vai lá e falar para ele, nem saiu da cidade, volta lá e falar para ele que ele vai ver mais 15 anos. Tem sentenças de morte aqui nessa manhã, que hoje vai sair da tua vida. Vai sair. Quando eu recebo no gabinete pessoas que falam assim, pastor, eu pensei em morte essa semana, o senhor falou do púlpito, você acha que é fácil ouvir isso de uma ovelha? Não é fácil. Mas o perdão vem. E aí, eu fecho essa palavra, porque ele fala do provisão, perdão e tentação. Livra-nos. É se livrar. Tem a ver com aquilo que Jesus passou também no deserto. A tentação, ela vai chegar. E sabe, Jesus foi um homem muito tentado. Jesus foi um perseguido. Mas Paulo escreve aos Filipenses, aos Efésios capítulo 6, 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ai, irmãos, como é que eu sei que Deus é uma fonte de força, mas eu não busco? Como é que eu me fortaleço? Então você tem que parar. Senhor, me fortalece. Senhor, me encoraja. Senhor, me renova. Eu não estou enxergando aqui, Senhor Deus, os recursos, as provisões. Eu não estou enxergando aqui, Senhor, mas eu estou olhando para o Deus. E quanto testemunho eu poderia citar aqui de provisões que chegaram. Mas Deus também livra a gente das tentações, das tramas, dos elogios, dos levantares de homens. E aí Deus está falando assim, olha, se você me buscar, quando você está discernindo o meu coração, quando alguém for falar alguma coisa e declarar, você vai saber se aquilo é carne ou espírito.
Então você poderia dizer: para trás de mim, Satanás, como Jesus falou. Eu tenho que ter esse discernimento do alto. Porque, irmãos, eu sou pastor, às vezes eu não consigo nem descer, e o pessoal já vem: pastor, ora por mim, pastor faz. Irmãos, aqui dentro, se não tiver a água do Espírito Santo de Deus, a gente pensa que a gente é alguém. Essa é a verdade. Você sobe um degrau na vida, você já acha que você é rei. Você sobe 2 degraus, você acha que você é Deus. Você lembra do Romário, quando ele disse que ele era o Deus do futebol? Romário não é referência de nada, irmãos. Você lembra do Titanic? Nem Deus derruba isso aqui. Acabou aquele navio, virou filme. Uma atriz, cantora muito famosa, começou a zombar de Deus, porque a beleza era tudo que ela tinha. Aquela mulher foi alvo de ácido na face e ficou desconfigurada. Irmãos, a oração, ela me faz discernir o que é carne e sangue e o que é espírito. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra as forças espirituais. E é por isso que eu encerro que no tempo da oração, o nosso coração não alimenta ofensas, mas o nosso coração é tratado delas. Sabe, amados, como tem gente ofendida hoje. E você sabe que a ofensa, ela aprisiona, o perdão, ele liberta. A ofensa escraviza. Lembra de José e Potifar? A mulher dele deu em cima dele, ele deixou a capa, a mulher dele falou assim: olha, ele deu em cima de mim. Potifar ficou ofendido, aprisionou José. Ofensa, prisão. Agora, olha o que diz a Bíblia em Mateus 18. Aliás, 1 Pedro 3:7. Só mais 2 textos e a gente vai embora. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios do convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. E eu posso ampliar esse texto aqui do marido para povo de Deus, pai, mãe, filho, comunidade de fé. Irmãos, se nós não tratarmos bem as pessoas, tivermos problema de ofensa uns com os outros, nós tivemos nossas divisões, nós tivemos o nosso complô, a nossa ira, a nossa contenda, as nossas orações estão bloqueadas. O que eu vou dizer agora é muito sério. Tem gente com problema com liderança, problema com família, que não perdoa, e você está orando a Deus, Deus nunca ouviu tuas orações. Sabe por quê? Porque você não liberou perdão, ou não pediu perdão. E aonde que eu resolvo isso? Aqui, na oração do Pai Nosso. Tem gente, irmãos, dizendo assim: eu ir lá, ele que tem que vir aqui. Então eu vou te pedir perdão por ele, pode ser? Eu resolvo aqui? Resolvo para mim. Mas e para o outro? Está escravo, está escravizado, está preso na ofensa. Não precisa ter vergonha. Quem aqui tem pelo menos uma pessoa que precisa liberar perdão ou pedir perdão, faz assim com a mão. Está vendo? É isso aí, irmão. É isso aí. Liga hoje. Liga hoje. Deixa para amanhã não. Olha aqui, ó. Aqui é o fulano de tal. Já vai quase de manhã do outro lado. Mas você vai ligar e vai assim: olha, eu quero te pedir perdão pelaquela palavra que eu falei. Eu estou retirando ela. Eu libero o perdão. Você não precisa me pedir perdão se você não quiser. Eu é que estou liberando. Agora o veneno está lá, irmão. Não está contigo mais não. A igreja tem que liberar perdão. Porque se a igreja não liberar perdão, se o povo não liberar perdão, não pedir perdão, uma cultura de perdão é uma cultura de céus abertos sobre a casa de Deus. Você está entendendo isso? Uma cultura na igreja enraizada em perdão são os céus abertos sobre ela. E nós temos esse exemplo em Mateus 18. Pedro, verso 21, aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar suas contas com os seus servos. E lá no finalzinho do texto,
verso 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei todas as suas dívidas, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai. Olha aqui, Pai de novo, se cada um de vocês não perdoar o coração do seu irmão. Ele vai dizendo: perdoe nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, a dívida do outro comigo não pode me matar e me aprisionar. A dívida dele comigo não. Eu posso liberar ele dessa dívida. Se você tem algo contra o teu irmão, procure ele e resolva. É isso que está escrito na Bíblia. Só que tem algo, tem uma palavrinha que evita, que dificulta a gente fazer isso. Alguém pode me falar assim bem alto para ouvir? Se você... orgulho. Eu vou falar isso à noite. O orgulho. Pastor Cote disse isso. 95% dos problemas familiares e dentro de igrejas, 95% foi o orgulho que nasceu. Irmãos, a oração no tempo de Jesus aqui, ele fala assim: sabe onde é que você tem que colocar o orgulho? Na cruz. O orgulho tem que estar lá. Então eu começo a oração com o Pai, e o orgulho não nasce no meu coração. E se nasceu, vai ter que morrer. Sabe por que às vezes a gente começa a arrumar problema em um monte de lugar? Facções, criticar o outro, deturpar o outro, falar mal em mesas escarnecedoras, porque nós temos orgulho. Somos orgulhosos, somos vaidosos. E Deus está falando assim: ei, não estou ouvindo a sua oração não, está nem chegando para mim. Perdoa, perdoa. E por que o Pedro fala em casa? Porque é na casa que vai refletir na igreja. Não vem com esse negócio: não, pastor, eu perdoo todo mundo. A tua mulher olha para você, teus filhos, e fala assim: pastor, nunca me pediu perdão? Não é fácil. Mas eu já cheguei para as minhas filhas e falei assim: o papai tem alguma pendência com vocês? Não. Vocês perdoam o papai? Perdoamos. E teve um dia que a gente fez um tempo de mesa lá em casa e lavamos os pés. A minha filha Laura dormiu chorando, tão quebrantada que ela ficou. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer mais bacia, nem água e nem pano. A gente não quer mais isso. A gente quer sentar na mesa e ser servido. Jesus apresentou para nós uma bacia, água e pão. Quem quer hoje carregar uma bacia com um pouco de água e um paninho, faz assim com a mão. Fique de pé no seu lugar.